gravado, eu Ah, acho. que da hora. Melhor ainda. Melhor ainda. Muito bom, apareceu aqui que disparou a gravação. Hum. Agora vamos falar coisa séria que tá gravando agora. Agora vamos focar. Então vamos lá então, pessoal. Como que é? Sem groselha, hein? Fica falando groselha teológica, não. Vamos fazer coisa séria aqui. Nem nada de. Então vamos lá. O Edão, faz uma oração pra nós, pra gente começar? Opa, faço assim. Vamos lá. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós em meio a todos os problemas que estão acontecendo. Muito obrigado, Senhor, pela tecnologia, Senhor, por essa oportunidade remota que nós temos de nos encontrar para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, para revermos os nossos amigos, os nossos irmãos, para passarmos um tempo juntos, aprendendo do Senhor, aprendendo como viver, Senhor, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, na nossa nação, na nossa cidade e com a nossa igreja. Abre os nossos corações, abençoa a vida do Ney, que estará dando essa aula para nós. Ele se preparou, o coração dele está cheio disso. Acalme o seu coração para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho e pelo amor. É isso que eu te peço e agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar então do Salmo 133. É um salmo bem grande, né? Salmo bem curtinho, gosto muito dele, justamente por isso. Tô brincando. Peraí. O Jorge lembrou aí e falou, e a gente esqueceu, Ney. Feliz aniversário, né? Ah, Parabéns, irmão. obrigado, gente. Aí, Parabéns, Ney. valeu. Fazendo só 19 aninhos agora. Tô show de É, bola. essa cara de judiado sou eu, 19 anos. 19 cada perna, né? Muito bem. Obrigado, gente. Deus abençoe. Não é? Didi. Ó, Didi, verdade, Didi. Depois você põe um presentinho pra nós lá, por favor, depois. O Deus vai mandar um presentinho pra nós no final do mês. Vamos lá então, gente. Deixa eu- Aqui vocês estão vendo o próximo slide? Não. Abre coisa, gente. Tá tudo fechado no Sim, microfone. estamos vendo o próximo slide, Ney. Tá Tá naquela bom. imagem quando. Aí, agora sim. Agora tá o slide. Hum, vamos lá. Salmo 133, então, foi escrito por Davi, o rei Davi. E é um salmo que vai falar justamente numa questão que a gente viu que Davi viveu muito, foi a unidade, né? Davi ele é conhecido por ter bons relacionamentos, mas por ter. E a gente vê que desde a história dele, desde quando ele começou lá, do Samuel chamou ele, até a coroação dele, ele sempre teve muitas amizades. Tanto que quando o reino de Israel ele é dividido no meio, vê que muita gente começa a apoiar Davi e enxergar Davi como rei. A gente lembra talvez a maior amizade dele, que foi com o Jonatas, né? A gente tinha como irmão. E tinha um pessoal que falava que, o Nabi que diz que o relacionamento de amizade, às vezes é até melhor do que o relacionamento de casal, só casada. Então, a gente vê uma certa relação, quão forte era a amizade, principalmente pro pensamento davídico. Tanto escrito por rei Davi, provavelmente quando ele foi estabelecido como rei de Israel. Como eu falei, o rei estava dividido, quando o Saul começou a fazer as coisas erradas lá, e metade do povo começou a enxergar Davi como rei. E agora, quando pela morte de Saul, todo Israel conclama Davi como rei. A gente vê isso daí só em dois momentos, né? Só com Davi e com Salomão. Depois disso, o reino sempre foi dividido, até que metade do norte acabou, foi invadida pela Síria, e a metade baixa, o reino de Israel em si, foi levado embora para o cativeiro. A Fernandinha, e aí, Fernandinha? Fernandinha entrou aí.
E tem uma coisa nesse salmo que é, vocês estão acostumados sempre a falar de paralelismo, que a poesia hebraica ela é sempre de 2 versinhos. Primeiro o pessoal dá um panorama geral da ideia, depois aplica essa ideia, ou ele dá uma ideia contrária. Esse aqui, ele não tem. Ele não tem esse paralelismo que eu falo tanto. Porque ele é bem curtinho e tem uma ideia central no texto. Então, tudo que Davi for falando é, na verdade, digamos que um paralelismo dentro do próprio Salmo. Os 3 versos vão falar da mesma coisa. Eles vão reforçar a mesma coisa. Vão reforçar o sentido de unidade. É justamente isso que vai falar esse Salmo. Então, quem tiver as Bíblias abertas aí, a gente não não vou pedir para cada um ler, porque é bem curtinho mesmo, a gente vai trabalhando junto, todo o Salmo. Todo esse grande Salmo de Davi, né? Eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora, então às vezes vai estar escrito diferente na Bíblia de vocês, no aplicativo de vocês. Quem tiver com o aplicativo, é até legal já colocar na NVT, acompanhar um pouco mais de perto. Eu e a Bia, a gente tá usando bastante NVT, a gente tá gostando bastante dela, uma tradução muito boa. Ela é bem mais contemporânea, até do que a própria Nova Almeida. Só que a NVT tem não um problema, assim, mas tem um diferencial que ela não vai traduzir o texto mais ao pé da letra, ela vai traduzir mais a ideia geral do texto, né? Quando eu estava fazendo devocional em Atos, semana passada, no discurso de Pedro, Pedro vai falar que todos os inimigos de Jesus vão ficar como estrabo de Cristo, né? Estrabo é aquele banquinho. A NVT já fala assim, que eles vão ficar debaixo de Jesus. Então, elas não traduzem o palavra por palavra, mas elas dão uma ideia geral. Mas, mesmo assim, é uma muito boa. Para mim, uma das melhores que a gente tem. Então, o primeiro verso vai falar assim, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Eu falei, essa é a principal ideia do texto e é o que ele vai trabalhar durante todo o Salmo. O que significa bom? Bom, o que a palavra que ele usa, é algo bom, frutífero, proveitoso, algo abundante e benevolente. Ou seja, a gente vai ver durante todo o Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, quando vai falar que Deus criou tudo, ele viu que era bom. Ele viu que era algo benevolente, era algo benéfico, era algo proveitoso e algo abundante. A criação se torna como algo abundante. Então a gente começa a entender a ideia de Davi aqui do que é viver em união. É algo não bom no sentido mais simples da palavra, mas é algo muito mais profundo, que é algo que engrandece, a unidade engrandece o cristão. Bonhoeffer, um teólogo alemão, vai falar que não existe cristianismo sem a unidade, justamente porque é a unidade que ela vai fortalecer e vai tornar o cristianismo abundante. Essa é a primeira ideia. Tanto que eu gosto muito de um livro que eu estava lendo, do Jordan Reiner, que chama Chamados para Criar. Ele vai trabalhar toda a questão do trabalho em si. E como a gente às vezes tem dificuldade, que a gente tem uma ideia bem dicotômica, de o espiritual ele é algo periférico na nossa vida. Aí a gente vai trabalhar no domingo, a gente vai fazer às vezes uma reunião da NP, quando na verdade o espiritual é o centro. O homem ele é um homem espiritual. O homem foi criado para isso. Qual é a função principal do homem? Glorificar a Deus e alegar nele para sempre. A espiritualidade é central. Então, o que começa a trabalhar a ideia, principalmente do trabalho de empreendedor, de criar. Pessoa que cria. E aí vai trazer uma ideia muito interessante sobre o próprio Deus, que vai falar que Deus, a gente tem vários atributos. A gente pensa nele como pai, pensa nele como criador, pensa nele como protetor, como provedor. Mas vai falar que a primeira coisa que a gente tem de Deus é justamente Deus como um empreendedor. Deus como um empreendedor. Qual que é a definição que ele vai dar? O empreendedorismo é quando você cria algo para o benefício dos outros, o benefício do próximo.
Deus, quando ele cria, faz a criação, primeiro por principal motivo, que é para glorificar ele mesmo. Só que a criação, ela dá benefícios para a gente. A gente se beneficia da criação, a gente se beneficia desse mundo. Então essa é justamente a palavra bom que Davi vai usar, que é algo que vai beneficiar todos. Aí depois a gente vem para outra palavra que vai falar que é agradável, prazeroso, algo doce. Tem alguns versículos que a mesma palavra que vai usar para agradar vai falar para doce, doce de açúcar mesmo, né? Sabor doce. Então vocês vão começar, a gente começa a entender que algo que é agradável é amizade e a unidade, justamente por ser boa, por ser benevolente, por trazer benefícios, ela é algo que traz prazer. Então é muito bom você ter unidade, porque traz alegria, justamente isso, um dos sentidos. Traz muita alegria pra gente. Esses são os dois principais focos do primeiro verso. O segundo verso, então, ele vai começar agora a ir mais para frente e aprofundar um pouco mais a ideia. Justamente com aquela questão de repetindo, reforçar, até que todo o salmo ele se torne um único núcleo, e a gente entenda que viver em união é extremamente bom e agradável. Ele vai usar duas imagens que são muito mais visas, claro, para o israelita do que para a gente. É justamente por isso que a gente vai tentar trazer um pouco da cultura e do mundo oriental. Vai falar, a unidade, então, é preciosa como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Araão, que descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Isso aqui que a gente tem que deixar bem claro. Qual que é essa ideia? Como assim? A unção que desce da barba e tal, e vai fazendo... Primeiro a gente vai trabalhar quem que é Araão. E por que Davi ele usa justamente Araão como uma imagem, uma ideia do que é a unidade? Vocês lembram que Araão ele era o típico filho do meio, né? Que é o cara mais indeciso, é o cara que é um pouco apagado. Vai falar muito mais da Miriam, como uma Miriam um pouco mais dominadora, Moisés, o caçula, que tem a posição de liderança sobre todo Israel. E Araão, até quando a gente chega lá em Levítico, ele é um cara bem apagado. Apesar dele ser o porta-voz de Moisés, a gente vai ver que ele tem um grande defeito, que é ser extremamente manipulável. As ideias dos outros são mais importantes que a dele. Ele é um cara que quer agradar todo mundo. É o complexo do fio do meio, né, que a gente chama. É justamente o apagadinho da história. E por que ele vai usar a ideia aqui de Arão? Arão, então, depois ele se torna o sumo sacerdote de Israel. E a ideia do sumo sacerdote, qual que é? Justamente representar o povo nos sacrifícios. Representar o povo, criar uma unidade israelita espiritual. Então, justamente, Davi vai usar Arão por ele ser o primeiro sumo sacerdote, a quem toda a unidade do espiritual está concentrada nele. Isso torna uma imagem bem mais vívida para o povo que a gente está trazendo para cá. E ele vai falar que tem o óleo da unção que escorre pela barba e desce pelo peitoral. Eu acho que nesse aqui é mais fácil para enxergar. Vocês conseguem ver? A gente lendo lá em Levítico, principalmente no livro de Êxodo, vai falar da questão do peitoral de Arão. E qual que é a ideia? Esse peitoral dele, ele tem as 12 pedras, cada pedra representa uma tribo de Israel. Israel eram 12 tribos, e justamente na unção de Arão, aquele óleo escorria, e a gente vai lembrar que o óleo da unção, ele é trazido lá no Pentecostes como um símbolo do Espírito Santo, que é justamente
a pessoa da Trindade que traz toda a unidade para o cristianismo, o Espírito Santo que une os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas. Tamanha é a unidade e a unção que o Espírito Santo traz. E esse óleo descia, escorria por todas as 12 tribos, fazendo então aquela ideia de unidade mesmo, como o óleo permeia tudo. Então todas as 12 tribos elas eram atingidas pela unção, né, simbolicamente, por aquele momento, trazendo essa ideia de unidade. Então justamente, e é justamente Araão, mesmo tendo todos os problemas que ele teve, ele representa uma coisa muito boa pra gente. Uma coisa muito boa e agradável. A gente vai ver em Hebreus que quem que era o sumo sacerdote perfeito. Porque quando a gente vê que Cristo era o sumo sacerdote, toda a história da instauração do sacerdócio israelita culmina na história de Cristo. Cristo, como sumo sacerdote, agora o sacrifício dele une toda a igreja, todos os templos, todos os pecados passados, presentes e futuros foram pagos. Que agora, como sumo sacerdote, não mais ele aspergiu o sangue de um animal, representando toda o pecado do povo, mas o próprio sangue dele agora, como sacrifício, como um cordeiro imolado, traz toda essa unidade. O sumo sacerdote, só lembrando como que era a questão do sacrifício, que ele pegava o cordeirinho e ele jogava o pecado de Israel sobre aquele cordeiro. Então o sumo sacerdote ele tinha um poder que ninguém tinha. É justamente aglutinar o pecado do povo e colocar no cordeiro. E trazer a unidade de pecado em um cordeiro, para que aquele cordeiro trouxesse agora uma unidade santa de Israel. Sem saber, ou sabendo, a gente nunca vai ter ideia, Araão, ele representava talvez o que de melhor tinha em Israel, que era essa unidade espiritual que só o sacerdote era capaz de trazer. Davi não trouxe, Moisés não trouxe, mas os sacerdotes eram capazes de trazer essa unidade. E Cristo, como sumo sacerdote, pegou o pecado e colocou no cordeiro que era perfeito do que qualquer cordeiro que poderia encontrar, que era ele mesmo. Então, juntando os pecados, colocou nele, e agora a gente é livre de qualquer condenação. Arão, a gente explicou qual que é essa ideia do óleo da unção, tudo. E tem algumas referências. Vamos ver quem que pode abrir lá em Êxodo 30, 22 a 30. Ui, deixa eu ver se dá. Consigo abrir o microfone, não sei. Abre o microfone, gente. Não dá pra... Abri aqui, Ney. Você não consegue abrir, não. Ah, não dá. Eita. Não. Você só consegue desligar, só. Nossa, eu só tenho o poder da censura. Não tem... Eu leio aqui, 22 a 30. Isso. Disse o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássias 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas,
tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e o consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Então aqui a gente vê, só voltando um pouquinho da questão da unção. Esse óleo que Davi traz, ele era um óleo específico. Ele não era qualquer azeite que você podia colocar na salada. Ele era feito de maneira específica que é apenas para aquilo. E justamente essa ideia que a gente vê que o Espírito Santo ele traz, de uma união específica em torno de toda a cristandade. São ideias muito mais vívidas para o povo israelita, mas quando a gente começa a entender, principalmente sentir um pouco mais espiritual, a gente vê que é muito mais vívida até para a gente essa ideia. Essa ideia da união, essa ideia da unidade, principalmente de algo que era exclusivo para um sacrifício, que agora, através do Espírito Santo, ele vai lembrar a gente do sacrifício de Cristo e nos unir. Para a gente, isso muda totalmente a ideia do Salmo. As outras referências vão falar exatamente da questão do Espírito Santo, mas a gente vai dar uma puladinha, depois a gente volta para ler mais. A gente vai trabalhar, então, no verso 3, que é o último, né, desse grande Salmo. Até tirou o capé aqui. Qual que é a ideia do verso 3? É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. O orvalho que desce sobre o Monte Hermon. A palavra mais específica traz a ideia de neve. Pô, primeiro quando a gente vai lembrar de Israel, a gente imagina, a gente já pensa no sertão da Paraíba, né? Ou no próprio Sergipe, que é aquela rachada, cheia de arenoso. É realmente, sim, a Palestina, ela é um lugar bem inóspito. Mas ela tem os oásis, tem lugares que tem uma fertilidade e tem um bioma que só lá é criado. E aí Davi vai usar essa imagem. Só para a gente poder lembrar, esse aqui é um atlas que o Daniel Heinck, para quem escuta o Bibotal aqui, ele é bem conhecido, ele é designer e historiador, e dá aula na Faculdade de Gramado, dá aula de Teologia na Faculdade de Gramado do Antigo Testamento. Ele tem um atlas muito interessante, que ele mesmo que desenha, daí vai fazer toda da geografia de Canaã, geografia da Palestina. Então a gente vê que o Monte Hermon bem aqui, ó. Sião era conhecido como toda a terra. Ele é sobre os montes de Sião. E o Monte Hermon é um dos montes mais altos. Aqui a imagenzinha tá bem ruim para vocês verem, né? Mas dá quase 2.500 metros. A Palestina é um lugar bem plano, né? Então qualquer altitude já fica maior. E aí ele vai usar a palavra que é da neve, do orvalho que derrete, desce. A gente começar a ver, uma das fontes dos afluentes que desce para o lago de Genezaré, desce para o lago de Genezaré não, desce para o lago, para o Mar Morto, começa justamente aqui, no Monte Hermon. A gente começar a ver aqui na telinha maior, desce, passa para o lago de Genezaré, né, o famoso Mar da Galileia, vai descendo até chegar no Mar Morto. E como que os afluentes dele começam a fertilizar toda essa terra. Toda essa parte aqui é uma terra muito fértil. Isso aqui não, isso aqui é a Paraíba. Não, aqui já é bem fértil. E um dos que traz grande fertilidade é justamente o Monte Hermon. Então esse aqui é o Monte Hermon, vocês veem que é bem parecido com o que eu desenhei, né? Ó. Veem que é bem igual. E tem neve. Como assim tem neve? O negócio é mó deserto. E uma coisa muito interessante que eu descobri lendo aqui, tem um resort de esqui. Em pleno Israel, naquela secura do cão, tem um resort de esqui no Monte Hermon. Olha que doido que é. E por israelita, olha o quanto que era importante justamente esse monte. Justamente esse monte que trazia toda a fertilidade para a terra de Israel. O gelo derretia,
e virava os rios que terminavam lá no Mar Morto. Então, olha que loucura que é esse monte, principalmente o povo de Israel. Olha o que ele representava. Então, justamente essa ideia que é muito legal que ele vai fazer justamente constituindo, então, aquele riozão que a gente viu, é o Jordão. O Rio Jordão, para a história da salvação, ele é muito crucial. A gente vê as travessias, a gente vê a história quando Elias foi elevado, a gente vê o batismo de Cristo. Porque não, aquelas águas, elas eram um arquétipo, um tipo, que era muito interessante para a história da salvação. Olha como que o Monte Hermon ele é muito importante para o povo. Cadê o... Saiu um tudo aqui. Aqui, marquei. Então a gente vamos andar um pouquinho no texto. Se alguém puder abrir lá em Gênesis 27 a 28. Um grande favor. Gênesis 27 a 28. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura do trigo e de vinho. Vocês veem aqui, olha como que o orvalho já era, desde lá do Gênesis, a gente começa a ver que o orvalho ele sempre traz esse sentido de fertilidade, de bênção. E vai simbolizar a bênção de Deus. Alguém abre em Deuteronômio 33, 13 e 28. Deu 13, depois o 28. Tá aqui. 33 o quê? 33, 13 e 28. De José disse, bendita, é esse? Do Senhor seja a sua terra, com que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. Qual que é o outro? 28. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. A gente vai ver toda a ideia justamente de fertilidade. Agora, uma coisa muito interessante, se alguém puder abrir lá em Deuteronômio 11, 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Da chuva dos céus beberás as águas. Calvino vai falar que a cidade santa não tem só um doce sabor, não é agradável a Deus apenas, né, a Deus. Mas ela vai produzir tantos efeitos e tão benefícios, como é justamente o orvalho que vai umedecer a terra. Esse versículo que a gente acabou de ler, tinha a profecia que José fez a respeito de Judá, que Judá ele não vai ser fertilizado como o Egito era fertilizado. As chuvas desciam sobre o Nilo alagava e fertilizava a terra em volta. Mas justamente a terra de Judá, ela vai ser fertilizada pela neve que cai do Monte Hermon. A neve que derrete do Monte Hermon. Então, Davi, ele dá uma ideia muito vívida de que a vida do homem não vai ter vitalidade, não vai ser fértil, vai ser uma vida inútil, vai ser uma vida miserável, se ela não for sustentada pela harmonia fraternal. É justamente essa ideia que Davi quer passar no último versículo. Que se não for a vida fraternal, que ele simboliza como um Monte Hermon, a nossa vida se torna seca, se torna miserável. A solidão é talvez um dos piores
das piores doenças que a gente tem. É triste ser solitário. O homem dizia que o homem não é uma ilha, né? O homem não foi criado para ficar só. Se fosse criado para ficar só, não teria Eva, a gente não teria família. A gente não teria, principalmente, uma família simbolizada por irmãos. Então, olha como que Davi termina esse salmo, trazendo a ideia de que se torna uma vida seca. Mas tem uma coisa muito interessante, lá no verso 1. Minto, deixa eu voltar aqui. Então, no verso 3, ele vai terminar justamente que ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Né? Qual que é a grande ideia? Tem duas ideias aqui. Como o Monte Hermon, ele dava vida para a terra de Sião, a terra de Sião ela foi prometida como um símbolo, como uma ideia de bênção de Deus, eterna. A aliança de Deus é eterna e vai beneficiando o homem sempre. Então fala que ali Deus dá a vida e dá a bênção. Mas tem uma outra ideia, acho que justamente que o Carioval vai trazer, que esse salmo, ele é um ciclo. Então, o versículo 1, versículo 2, versículo 3. E justamente essa última frase, ela vai terminar esse ciclo e começar de novo. Então, ali, Deus ordena a sua bênção para sempre. Deus ordena a sua bênção para sempre, não apenas no Monte Hermon, mas em toda a vida que ela é permeada pela união fraternal. Então, é como se fosse, tem uma imagem que o pessoal fala, que é como se fosse um sanduíche. Né? A bênção da união fraternal, os dois ingredientes, né? O Monte Hermon e Arão, a ideia de sacerdócio, e termina justamente o pãozinho de baixo, é essa ideia da vitalidade, da bênção de Deus para sempre. Vai fazendo um ciclo. Todo esse salmo, então, ele era lido justamente em peregrinação, né? É um salmo de romaria, um salmo de romagem. E vocês imaginam como que era o povo indo para Jerusalém, que era onde todas as tribos se encontravam, cantando esse hino. E, putz, o irmão que eu vi lá da tribo de Judá, ano passado vai estar lá. O irmão que eu vi lá da tribo de Naftali, os caras lá da Babilônia, talvez lá vão voltar. Então, olha como que esse salmo instigava algo muito importante, que é justamente essa unidade. Imagine, eles indo cantando esses salmos, e ele é o penúltimo salmo de romagem. Se a gente imaginar, o Spurgeon vai dizer que os cânticos de romagem também são chamados de cânticos de degrau. Então, cada salmo é como se fosse uma escadinha de um nível espiritual, que depois ele vai voltar e vai fechar um ciclo mostrando como que a religiosidade, como a espiritualidade era algo central na vida israelita e é na vida do cristão. Como eu falei no começo, ela não é periférica, mas ela é justamente o centro. Tudo aquilo que faz o homem ser homem. Então, você imagina, eles terminando toda a peregrinação com eles, cantando justamente esse salmo. Como é bom e agradável viver unidos com irmãos. Imagine toda essa tribo, todo esse povo, chegando lá no templo de Salomão e cantando esse salmo junto. Olha que coisa doida, coisa gostosa que vai ser. E a gente vai ver, tem uma coisa muito interessante já no verso 1. É como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Viver aqui, ele é um sentido puro, o sentido literal da palavra é sentar. Como é bom e agradável quando os irmãos sentam numa mesa e partindo do pão e do vinho. Ali Deus vai ordenar a bênção deles para sempre. A gente começa a ver que vai tendo sentido muito mais doido do que a gente imagina. Né? O Tozer vai falar que Davi, da caneta dele inspirada por Deus, tem uma imagem tão bonita que fala que não somente, e a palavra irmãos aqui, ela vai notar não somente homens israelitas sentados na mesma mesa, mas como mulheres, crianças, os estrangeiros, vai dando uma ideia tão maior assim do reino de Deus e de uma humanidade tão grande que só o Espírito Santo é capaz de trazer para gente. E dá uma ideia também de uma coisa muito interessante. Tem uma outra tradução que vai trazer como é bom e agradável quando a gente ceia com os irmãos.
primeira coisa que a gente vai lembrar é justamente da ideia da ceia. Esse salmo ele vai trazer um sentido escatológico também, sentido de as últimas coisas. A gente vai ver no livro de Revelação que o novo céu e a nova terra vai ter um grande banquete. Vai estar todo mundo sentado na mesma mesa, partilhando do pão e do vinho. Vai ter x-tudo, vai ter pizza, vai ter aquele hamburgão bem gostoso, vai ter uma feijoada, vai ter umas musiquinhas. Então, olha a ideia do sentido escatológico, que vai estar todo mundo como é bom e agradável quando a gente senta na mesma mesa. Isso é algo que a gente começou a perder de vista, principalmente na vida cristã. A gente vai e tal, vai no culto, depois a gente troca uma ideia. Mas uma coisa que eu gosto muito do nosso culto é aquele cafezinho depois. Que traz uma ideia de unidade tão grande, quando a gente sempre troca ideia com quem a gente dificilmente troca ideia durante a semana, e traz essa ideia escatológica do reino de Deus vindouro. Então, por isso que Davi, que é inspirado pelo Espírito Santo, é um dos salmos talvez os salmos mais bonitos que eu já tenho lido. Em 3 versos, Davi, ele aplica toda a questão unitária da espiritualidade e traz uma ideia escatológica do fim do mundo, do novo céu, nova terra, em 3 versos. O cara é um poeta, não é à toa, né? Então, olha isso, como que é bonito esse salmo. Justamente essa ideia escatológica do reino de Deus. Todo mundo sentado na mesma mesa, comendo o mesmo pão, do mesmo vinho. Mas a gente fica uma pergunta aqui, uma dúvida, né? Muitas coisas que Deus faz pra gente, muitas das coisas que Deus instrui a gente a fazer, justamente que eu nem faz o culto. Qual que é a ideia? Nossa coisa que Deus instrui a gente a fazer, a gente fica perguntando por que Deus ele quer tanto que a gente vive em união. A gente já não vai viver em união lá no Novo Céu e Nova Terra? Já não vai ter aquele grande banquete, comendo uma feijoada, escutando uma musiquinha? Já não vai ter isso? Por que Deus ele quer que a gente viva aqui e agora em unidade? Porque Deus ele vive em unidade. Entendeu? Seria o cafezinho após o culto, o cafezinho profético, o cafezinho escatológico, eu diria. Um cafezinho que simboliza a união do final dos tempos. Então, olha que loucura. Deus, ele é um Deus que vive em comunidade. E uma das coisas que a gente tem que resgatar é a gente vê que é pouco estudado até, a doutrina da Trindade. Uma vez que a gente entende que Deus, em 3 pessoas, um Deus único, não são 3 deuses, como alguns acreditam, os mormons vão acreditar nisso aí, não são 3 deuses, não só Deus Pai é Deus, e Cristo é um ser criado, como o Testemunho de Jeová vai acreditar, mas são 3 pessoas que vivem numa unidade, uma unidade tão bonita, justamente por uma das principais essências de Deus ser a unidade, de que a gente vive também a unidade. A gente só começa a entender e começa a sentir mais a necessidade de viver a unidade quando a gente começa a entender que Deus é um Deus que vive em unidade. Tem a ideia, acho que foi Tertuliano, pai da igreja, que chamava a Trindade de pericorese, que é uma eterna dança, como se Deus Pai, Filho e Espírito Santo pegassem na mão do outro, ficassem dançando uma ciranda para sempre. Nessa eterna dança, a gente vê uma unidade tão forte, uma unidade tão amorosa, gostosa, que ela é benéfica para nós. Justamente por isso, por ser algo benéfico, algo que traz abundância, traz fertilidade, uma vez que a partir dessa comunidade chamada Trindade, dessa comunidade que nós chamamos de Deus, eles ampliam essa unidade para nós, para que nós vivamos e partilhamos um pouco daquilo que Deus é. Então, esse salmo, cara, esse salmo é muito bom. É um salmo muita coisa nesse salmo. 3 versos, você fica, cara, como assim? São 3 versos. Ele fala mais que Salmo 119, que metade da Bíblia, sabe? E é muito bom. E você viu como que é algo necessário, algo que a gente deixou de
de fazer com o redor do tempo, com o passar do tempo, né? Claro que hoje é um período sui generis que a gente vive, né? Algo que nunca a gente viveu. Algo, cara, não é possível a gente sentar na mesma mesa, né? Até que tem uma vacina, não dá pra gente sentar na mesma mesa e comer o mesmo pão. Mas, algo que a gente já deixou de fazer isso muito tempo atrás. Muito tempo atrás a gente já deixou de sentar na mesma mesa e comer o mesmo pão. Muito tempo atrás a gente já criou um feudo. O Lissaião vai trazer a ideia de um castelo interior que o outro não é capaz de entrar. O outro não é capaz. É aquela ideia de portão que só vai abrir se eu falar para abrir. Mas o problema é, a gente não vai falar para abrir. O pecado nos quebrou principalmente o relacionamento nosso com Deus. E isso, a ideia que traz. Justamente a unidade que a gente tinha com Deus lá em Adão foi quebrada. Uma vez que a gente quebrou essa unidade com Deus, a gente quebrou a unidade com a criação e com as criaturas. A gente trata o outro como apenas mais um cara que respira. A gente trata a criação como algo que a gente deve usar a bel prazer. Porque, no fundo, a gente trata Deus como o gênio da lâmpada. Como alguém que está lá para servir a gente, quando a gente quer. A gente não vive mais nessa unidade. E é justamente por isso que a pessoa do Espírito Santo é tão importante para nós. Que é ela que vai trazer essa unidade que a gente perdeu há muito tempo. Não só a unidade com Deus, mas a unidade entre nós mesmos. E isso é muito importante, a gente começar a entender um pouco mais da doutrina da Trindade, para a gente poder ver o quão belo e prazeroso e quão importante é a gente viver em unidade. Que Deus vive em comunidade. Deus, ele é tão bom e gosta tanto da comunidade, que no mundo que não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, a gente vai se fartar de um banquete que vai estar todo mundo reunido. Eu e a Bia, a gente fica falando, né? Que da hora a gente ver C.S. Lewis no céu, ver o Schaeffer no céu, o Kuyper, Huckmacher. Imagina o Huckmacher, cara. Imagina o Van Gogh desenhando. Imagina, você escutando piano com bar. Você vê o Huckmacher lá, olhando as obras de arte de Van Gogh, de Michelangelo. E olha que interessante. E justamente por Deus se importar tanto, que ele quer partilhar essa comunidade conosco. Quando vai falar, não sei se é em João, vai falar que... Não, minto. Paulo vai dizer muito isso, que a gente vai se conformar à imagem de Cristo, e nisso, Deus vai nos adotar e chamar como filhos dele, e a partir disso a gente começa, Deus vai, digamos que, liberar para a gente, tá nesse banquete, para partilhar dessa unidade. E aqui, é justamente na unidade, na comunidade, quando a gente senta na mesma mesa e partilha o pão, que Cristo é reconhecido em nós. A gente vê lá, talvez, para mim, uma das passagens mais belas que a gente tem na Bíblia, que é a ceia em Emaús. Né? Depois que isso ressuscitou, os caras estavam saindo de Jerusalém, todo mundo triste, né? Porque o mestre tinha morrido, isso é uma esperança escatológica, isso é uma esperança final. Jesus aparece, os caras não conhecem ele, não reconhecem ele. Mas na hora que Cristo vai falando, vai sempre conversando com eles nem tchum. Mas na hora que ele senta na mesa e ele parte o pão e dá graças, Cristo é revelado no meio deles. Aí que eles vão se dar conta que é Cristo que está no meio deles. Quando a gente vive em unidade, quando a gente partilha do pão, Cristo é glorificado através de nós. As pessoas veem Cristo na unidade. É tão importante para acabar. Tem uma citação do Schaeffer, grande Schaeffer. Schaeffer é cara absurdo. E vai falar que Schaeffer argumentou acertadamente que os relacionamentos entre os cristãos formam um critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é verdadeira. Então, sendo assim, a comunidade cristã ela é apologética definitiva.
É só quando a gente tem uma unidade tão fortalecida, que o mundo, ele vai falar, realmente, o que vocês falam é verdadeiro. Realmente, o que vocês falam do Cristo, que vocês falam de um lago escatológico que vai ter no céu, de um grande banquete, é real. Agora, como a gente parou de viver em unidade, começou a atacar um outro, começou a meter o pau, começou a briguinha da internet, calvinista, arminiano, que é a coisa mais imbecil que existe. Começou a ter essas briguinhas, desde sempre, né? Desde da início da era cristã, a primeira coisa que o mundo vai olhar para a gente vai julgar é falar, cara, você não tem integridade no que você está falando. Você fala de um meu Deus que é o único, que vive em comunidade, mas você, desculpem o termo aqui, você tá cagando andando pro seu vizinho, você olha pro outro com desprezo, você deixa o seu amigo para trás. Como assim? Então não é verdade que você tá falando. E Schaefer vai ter justamente essa ideia. Se a gente vive, quando a gente vive em comunidade, essa é a apologética definitiva. Essa é a defesa da fé cristã definitiva. Só na nossa unidade que a gente vê que as pessoas vão ver Cristo conhecido. Só através de sentar e partir o pão, e Cristo vai ser reconhecido em nós. Por isso que esse salmo é o mais belo salmo. Esse salmo aqui é absurdo, cara, é muito bom. E é justamente essa ideia que a gente tem que deixar prevalecer nos nossos corações. Não pode deixar de esquecer. Que é só quando a gente vive em união que a gente vai estar mostrando Cristo para os outros. Não vai estar denegrindo Cristo. Não vai estar servindo de pedra de tropeço. Só na nossa união, na nossa amizade, que a gente é capaz de glorificar a Deus. Beleza? Acho que enquanto foi só, isso aí. Então, viva em união. Vamos que a gente possa viver em unidade. Assim como a Trindade vive, a gente possa viver assim também.